Terceiro vídeo de correção da prova de 2024 da Canguru de Matemática, nível B, sétimo e oitavo anos. Aqui estão as questões de nível difícil e eu gosto de reforçar o seguinte: se você concretizar um bom resultado nas fáceis e nas médias, você não precisa brilhar em alto nível nas difíceis. Você conquistar alguns pontinhos aqui, com certeza te colocam à frente da maioria, mas você brilhar lá atrás é que realmente vai te trazer um bom resultado, tá bom? Questão número 21. Os três dados mostrados são iguais e estão sobre uma mesa, apoiados. Qual é a soma dos números das faces em contato com a mesa? Aqui a gente não conhece todos os números à primeira vista, né? Mas imaginar a movimentação dos dados ajuda a gente a encontrar possíveis números que estão apoiados na mesa. Vou fazer aqui uma ampliação para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, assim, observar as modificações que aconteceram ajudam a gente. Eu percebo a presença do número 8 aqui e percebo ele aqui. Que tipo de movimento ele fez para chegar onde ele está aqui? Eu imagino o dado girando primeiro assim, nesse sentido. Com isso, o número 22 aqui iria para baixo da mesa e depois um giro nesse sentido, fazendo com que o 8 ficasse deitadinho com a sua menor partezinha para o lado de cá. Ou seja, o primeiro giro, esse que tombou o número 8, jogaria o número 22 para baixo e o número 22 é um dos números que a gente está procurando. Está aqui de baixo. Depois eu também percebo o número 13 aqui. E para que o número 13 viesse dessa formação para cá, eu também precisaria de um tombamento do dado assim, como se fosse vertical. Com isso, o número 8 iria para baixo e depois um giro nesse sentido. E o 8 continuaria lá embaixo. Ou seja, um dos números é o 8. E acabou que nessa última configuração eu percebo o número 22 que está aqui. E para eu chegar nessa configuração, eu preciso de mais uma vez, um giro nesse sentido, ou seja, tombar o número 22 para que ele fique deitado, né, nessa posição. Nossa Senhora. Nessa posição. E depois um giro assim. Com isso, o número 13 é quem viria aqui para baixo. Eu acho que dentre as questões difíceis, essa não seria tão absurda assim. 22 mais 8, 30. 30 mais 13, 43. Letra C para a questão de número 21. Questão 22. A figura representa 4 retângulos com lados que se tocam. Qual é a área do retângulo cinza em centímetros quadrados? Vamos lá. Eu preciso identificar, se eu estou falando da área dessa figura, talvez, quanto é o seu comprimento e quanto é a sua largura, né? Com essas duas informações, eu resolvo qual é a área dele. Beleza. Eu posso usar as outras figuras para isso. Percebo, por exemplo, que a área desse daqui é 45. Uma das dimensões é 5, então a outra tem que ser 9. Daqui até esse pedaço apenas 9. Consequentemente, se tudo vale 13, daqui até aqui embaixo tem que valer 4. Eu sei que a lateral desse retângulo vale 40. Aliás, desculpa, vale 4. A área vale 40. Então, o comprimento, a base dele tem que valer 10. Daqui até aqui tem que valer 10. Se tudo vale 16, consequentemente, isso daqui vale 6. A área desse aqui à direita vale 48. Eu já sei que a sua base é 6, então a sua altura tem que ser 48 dividido por 6, que é 8. Agora que eu já conheço as medidas dos outros retângulos, eu busco alguma forma de identificar essas. E percebe o seguinte: esse pedaço aqui que eu estou colorindo de laranja, essa lateral, ela poderia ser uma composição desses à direita, que vale 8, mais esse pedacinho aqui, olha. O laranja mais o azul tem que dar 8. O azul ele tem um correspondente aqui na esquerda, olha, ele vale 4. Consequentemente, essa parte laranja aqui também vale 4. Posso tentar fazer uma análise semelhante aqui em cima, olha. Tudo isso
daqui até aqui, a gente viu lá embaixo que vale 10. Eu já sei que uma parte dele vale 5, consequentemente, a outra parte vale 5 também. Então, esse pedacinho que está de azul aqui vale 5. Então, esse retângulo ele tem base 5, altura 4 e uma área de 20 centímetros quadrados. Letra E. Cara, antes de eu resolver a questão número 23, no momento da edição, eu percebi que eu tive um problema com a resolução da 23, da 24 e da 27, em questão de equipamento, de áudio, não ficou legal. Eu estou regravando essas 3 questões, e só que eu estou gravando de noite, eu estou gravando com uma iluminação aqui meio precária, então eu montei um outro equipamento. Inclusive, fica aqui o convite, se você está gostando da forma como eu me expresso, da forma como eu falo, da forma como eu explico, compartilha, segue, deixa sua inscrição, porque isso me dá um gás para que no futuro eu tenha um espaço melhor, um equipamento melhor também, beleza? Desculpa, bora corrigir as questões que estão faltando aqui. Vocês vão perceber que a imagem aqui embaixo vai ficar um pouco diferente, tá bom? Questão número 23. A figura mostra 7 ruas de uma vila. Os círculos indicam os cruzamentos dessa rua, bem como os seus começos e fins. Marcos quer pintar as ruas de modo que as ruas que se cruzam sejam pintadas de cores diferentes. Qual é o menor número de cores que ele pode usar? Cara, vamos lá. Quais são as informações mais relevantes aqui? Ele falou que cada bolinha dessa representa um cruzamento ou o início e o fim da rua. Então, por exemplo, início, aqui tem um cruzamento, aqui um cruzamento, cruzamento e o fim. Então, cada bolinha representa cruzamentos ou início e fim. Além disso, ele falou que vai pintar todas as ruas. Disse que ruas que se cruzam devem ser pintadas de cores diferentes. Cara, qual é o menor número de cores que ele pode usar? Primeira coisa que me passa à mente é, tipo assim, vamos tentar identificar qual é a rua mais problemática que eu tenho. Qual é aquela rua que tem mais interseções? Porque ela vai ser a que eu preciso garantir que seja diferente de todas as outras. Acontece que quando eu tenho, por exemplo, ruas paralelas, seja na horizontal ou na vertical, ruas que não se encontram, eu não tenho problema de usar a mesma cor. Se elas se encontram, aí sim eu tenho mudança. E reparando aqui, passando o olho bem rapidinho, eu percebo que a número 5 tem 1, 2, 3, 4, 5 cruzamentos, sendo que 2 deles são com a mesma rua, né? Aqui, ó, com a 7. A número 6 tem 1, 2, 3, 4 cruzamentos. A número 7 tem 1, 2, 3, 4, 5 cruzamentos. Eu vou começar por essas ruas e vou fazer uma análise do que é que acontece na pintura delas, tá bom? Vou pegar primeiro aquela que é mais problemática, que tem mais cruzamentos. Então imagina que eu seleciono uma cor para a pista, para a rua de número 5. Quando eu faço isso, eu posso procurar todas as ruas que são paralelas a ela e colorir de uma mesma cor. Se eu não tenho cruzamento, eu não tenho problema de repetir, né? Então, por exemplo, a número 4 pode ter a mesma cor da 5, a número 6 pode ter a mesma cor. Eu posso ter algumas ruas que não são paralelas, mas também não cruzam com ela. Não é o caso, né? Eu não tenho nenhuma rua que, por exemplo, faça isso daqui. Não existe. Então, essa daqui seria uma primeira opção de cores. Segundo, vamos ver a segunda rua mais problemática. A 6 já foi. A número 7, né? Número 7, ela passa aqui, tem cruzamento, percebe que ela tocou em uma laranja, então eu realmente não posso usar a mesma cor ali. E se eu tiver alguma rua que não toca nela, eu posso usar a mesma cor, né? E inclusive tem, né? A número 2, ela não tem interseção com a número 7, olha aqui. Então não é um problema eu usar a mesma cor que eu usei na número 7. E aí percebe que eu tenho aqui mais duas ruas paralelas entre si que eu posso pintar de uma mesma cor. Então eu tenho o mínimo necessário como sendo 3 cores, a letra A. Questão número 24. Dimas vai usar a planificação ao lado para montar um cubo. Ele quer
que os triângulos cujos lados coincidem em faces vizinhas tenham a mesma cor. Como ele deve pintar os triângulos do quadrado branco da planificação. Então, tem um quadrado aqui que ainda vai ser pintado, né? Cara, primeiro, vamos lembrar do que ele está falando aqui. Ele está visualizando um cubo, aqui em forma de rascunho mesmo. Eu tenho algumas faces, né? Inclusive, eu tenho faces aqui que são meio que ocultas. A gente não consegue olhar para elas. A gente não consegue olhar porque elas estão atrás das faces que me atrapalham aqui, né? Então, aqui, por exemplo. E aí, imagina, por exemplo, que essa face branca, ela é essa aqui frontal, gente, ó. Ela é frontal. Percebe que ela tem 4 lados e cada lado está fazendo interseção com uma face. Então, esse lado aqui de cima faz interseção com essa face aqui de cima. Esse lado aqui esse lado da direita faz interseção com essa outra face. Então, meu objetivo é perceber como que ele está se relacionando com cada uma dessas faces que conectam a ele. E aí, vamos tentar imaginar aqui, ó. Eu já tenho uma face que está claramente conectada com outra, né? Então, eu tenho uma linha reta que representa exatamente a conexão entre duas faces e percebe que ela está espelhada. Então, eu tenho aqui dois triangulinhos, se é que essa palavra existe, que estão tocando com essa face que eu já conheço, que são esses dois escuros aqui, ó. Vou colorir eles de preto. E eu vou colorir em forma de rascunho esses dois. Na primeira vez que eu gravei, não é por isso que eu estou regravando, tá? Mas a primeira vez que eu tentei resolver, eu tinha colorido aqui, ó, de cinza, um verde claro, porque ele está espelhando essa parte. Só que não, né? Percebe que esse cinza claro aqui, olha, o que outras pessoas podem ter cometido esse erro, esse cinza claro que está aqui, ele não toca na face do lado, então eu não vou representar ele lá, beleza? Agora, percebe que eu tenho aqui outra face na parte de cima que precisa se conectar com algum dos lados. E esse lado, quando eu pego a planificação e transformo em um cubo, ele vai estar relacionado com esse aqui, olha. Esses dois lados estão se tocando no momento em que eu transformo a planificação em um cubo. E percebe que eu tenho a parte cinza clara conectando eles. Eu vou usar um verde clarinho aqui, ó. Então aqui é verde clarinho na parte de cima. Lá embaixo eu tenho mais um lado conectado a uma face, que no caso é essa daqui. Então percebe que esse pedacinho vai ter que estar atrelado a esse daqui. Também é cinza claro, que eu estou colorindo de verde porque eu fui burro e não coloquei um cinza aqui na minha paleta de cores. E não vou fazer isso agora. E aqui está faltando um, né? Primeiro, eu poderia tentar resolver com isso que eu tenho. Só que eu estou com a impressão que não tem essa resposta. O que eu errei? Olha só, eu cometi um erro e eu não vou apagar, tá? Eu não vou editar isso não. Percebe que eu não tenho essa alternativa aqui. Ou seja, eu já percebi um erro. Percebendo o erro, eu vou procurar o que é que aconteceu. E na real, eu colori aqui de rosa esses lados, ó. Eu colori de rosa dizendo que esse pedaço se encaixaria com esse. Esse se encaixaria com esse, mas não é verdade, né? Esse pedaço lateral aqui, olha, ele se conecta com esse, ó, que está aqui. Esse pedaço se conecta com esse que está aqui no momento da dobra. Esse vai entrar, ó, eles vão se conectar. Então, na verdade, o pedaço da peça branca que está se conectando ali, vou colorir de azul, esse pedaço aqui, olha, é como se ela estivesse indo lá para o fundo. E esse daqui está descendo. Então, esse pedacinho azul ele vai se conectar com esse aqui em cima, olha, e não com o lateral. Então aqui está conectado com esse. E se eu imaginar que essa peça está indo lá para o fundo, eu estou olhando para ela lá no fundo do meu cubo, ela está espelhada em relação ao que eu estou olhando aqui, né? Aqui eu estou olhando ela de frente. Quando ela vai lá para o fundo, ela se inverte completamente. Então o que eu estou olhando aqui em cima vai estar representado ao contrário do que é. Como assim? Eu tenho uma parte escura aqui e uma parte cinza aqui.
escuro na esquerda e cinza no direito. Aqui vai ficar o contrário. Escuro na direita, porque é como se eu estivesse olhando lá de trás para a minha figura, e um cinza claro aqui na esquerda. A mesma lógica vale aqui para baixo. Olha, esse pedaço vai se conectar com esse que está aqui, ó. Então, eu tenho lá embaixo um ladinho que está se conectando e eles estão invertidos porque é como se esse daqui estivesse indo lá para trás. Então, preto vai ficar do lado esquerdo, o contrário do que ele está aqui. Então, aqui é preto e cinza mais para a direita. No cubo, percebe que sempre tem uma face que é oposta à outra, que não tem nenhuma interseção. Ó. Por exemplo, essa que está aqui na frente não tem interseção com aquela que está lá no fundo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma das faces representadas que não se conecta com essa, que é essa daqui, olha. Ela já está conectada com as suas quatro faces próximas. Então, o último pedacinho que está faltando, vou colorir aqui de roxo, esse último pedaço que está faltando, ele vai se conectar lá no lado esquerdo com aquela última peça que está faltando. E ele vai encaixar na mesma altura, né? Esse não está espelhado. Então, na parte de cima, na mesma altura, eu tenho o cinza e na parte de baixo eu tenho o preto. E aí eu vejo se eu tenho essa alternativa. Aqui está cinza, preto, 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 tipo isso daqui. E do lado direito, preto, cinza, preto, cinza. Preto, cinza, preto, cinza. Letra B, para a questão número 24. Questão 25. Simão pega 4 canecas do armário e as coloca ao acaso sobre 4 pires. Qual das afirmações está correta? É certeza que nenhuma das 4 canecas tem a mesma estampa do seu pires. Cara, quando ele fala de certeza, se eu conseguir pensar em um caso que seja contrário ao que ele está afirmando, eu já posso descartar essa alternativa, né? E ele me disse que colocou ao acaso. É possível que essa caneca tenha ficado em cima exatamente do seu próprio pires? É possível, cara. Foi aleatório. É possível. Existe essa probabilidade. Então, não é certeza de que isso aqui vai acontecer, não. Essa daqui está errada, falsa. Eu gosto de riscar ou fazer alguma simbologia para descartar a alternativa que eu estou lendo. É certeza que apenas uma das canecas tem a mesma estampa dos seus pires. Cara, é possível que fique perfeitamente encaixado? Esse aqui, aqui e aqui. É possível. Pode ser uma probabilidade baixa, mas é possível, não é? Então eu não posso dizer que é certeza. Eu não posso garantir que isso vai acontecer. Então, letra B está errada. É impossível que exatamente 2 canecas tenham as mesmas estampas dos seus pires. Isso não é verdade, né? É possível que eu tenha essa com essa e apenas elas, né? As outras 2 trocadas, ó. Então essa aqui e essa aqui. Isso é possível de acontecer. Ou seja, a letra C também está errada. Letra D. É impossível que exatamente 3 canecas tenham a mesma estampa do seu pires. Cara, essa aqui e essa aqui. É possível, sim, que ele tenha 3 canecas na mesma estampa, só que mais ou menos, né? Porque ele disse a palavra exatamente 3, e aqui talvez seja a sacada do negócio. Quando eu tenho 3, necessariamente a 4ª caneca também vai ter que estar com o seu pires. Então, é impossível que eu tenha apenas 3 canecas com as suas estampas no pires. Ou são 2, ou é uma, ou nenhuma, ou 4. 3 exatamente não tem como. Isso indica que a 4ª também está encaixada perfeitamente com a sua caneca. Letra D. 26. No cubo de arame, os 8 vértices são bolas que serão numeradas de 1 a 8 por Maria. Ela já escreveu alguns números, como mostrado, e quer que a soma dos números dos 4 vértices de cada face do cubo seja a mesma. Então, calma aí. A soma... Cadê? A soma dos números nos 4 vértices de cada face do cubo sejam a mesma. Beleza. Qual número ela deverá escrever? No vértice indicado pelo sinal da interrogação. Então tá, eu tenho os números de 1 a 8. Ela está usando todos, né? Dado que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, todos os números estão sendo usados, nenhum se repete.
E ela disse que todas as faces têm que ter a mesma soma. Cara, olha que loucura. Se eu somar essa face aqui da minha lateral com essa face aqui da outra lateral oposta, percebe que eu estaria somando perfeitamente todos os vértices, né? O resultado tem que dar exato. Então, ó, se as duas são iguais, isso me indica que a soma dessa face é igual àquela lá de trás. Ou seja, esses números aqui têm que corresponder à metade daqueles. E todos os números estão somados, todos os números foram somados. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, 6, 7, 8. Para agilizar a conta, ó, 2 com 8, 10, mais 3 com 7, 10, mais 4 com 6, 10, mais 1 mais 5, que não tinha um parzinho, 36. Ou seja, a soma de todos os números tem que dar 36. Eu já sei que essa face lá de trás mais essa face aqui da frente dá 36 e elas são iguais. Ou seja, aqui nessa face eu tenho que ter 18 e nessa face eu tenho que ter 18. Cara, eu já tenho 7 e 8, são números muito grandes, né? 8 mais 7 é 15. Para resultar em 18, só tem uma combinação, né? Eu preciso somar 3. 1 mais 2. Então, um desses aqui é 1 e o outro é 2. 1 e 2 estão do lado de cá. Não tenho certeza qual é em cima e qual é embaixo. Vamos testar. Se eu tiver essa configuração, essa soma aqui de baixo também tem que dar 18, porque ele disse que todas as faces têm que ter a mesma soma, não foi isso? Exatamente. Então, aqui embaixo eu tenho 2 mais 8, 10, mais 6, 16, mais 2, 18. Não é possível. Então, eu acabei colocando trocado, né? Aqui em cima é 2, aqui embaixo é 1. Agora eu posso testar de novo. 8 mais 1, 9, mais 6, 15. E o número que tem que estar aqui é o 3 para que a soma dê 18. Número 3 é o número que está aqui embaixo. Letra C. Questão 27. Vovó Isolina tem um recipiente com castanhas do Pará e quer distribuí-las aos seus netos em sacos com a mesma quantidade de castanhas. Ela coloca a maior quantidade possível de castanhas em cada saco e verifica ao final que cada saco tem 20 castanhas, sobrando 12 castanhas no total. No mínimo, quantas castanhas havia no recipiente da vovó inicialmente? Cara, então eu tenho ali alguns sacos, eu não sei quantos são. Cada um deles tem, cada um deles tem 20 castanhas. E além dessas 20, ainda ficaram sobrando 12 do lado de fora. Então, o que eu percebo, né? Alguns detalhes. Primeiro, a quantidade total de castanhas, a quantidade total, ela tem que ser um múltiplo de 20. Então, ela tem que ser 20 vezes algum número que eu não conheço, né? A quantidade de sacos, eu não sei quantos sacos são, mais 12 unidades. Então, vamos lá, de novo. Eu tenho 20 vezes a quantidade de sacos, a quantidade de sacos que eu não sei quantos são, mais os 12 que ficaram sobrando. Então, o número que eu estou procurando, ele tem que estar atrelado a isso. 20 vezes alguém, mais 12. Por exemplo, 20 vezes 2 mais 12, que dá 40 mais 12, que dá 52. Inclusive, 52 está aqui, mas cuidado, não é essa a resposta, né? E eu vou explicar o porquê. Esse daqui é um exemplo. Então, eu preciso que seja um múltiplo de 20 mais 12. Só que tem um problema. Por que o 52 ele não pode ser a resposta para esse problema? Ele não pode ser a resposta porque ela me disse que ela colocou o máximo possível de castanhas em cada saco. Se eu estou falando que eu tenho 52 castanhas, eu estou dizendo que eu tenho apenas 2 sacos nesse exemplo. Poxa, se eu tivesse só 2 sacos, teriam sobrado 12 castanhas, velho? Não teria sobrado. Eu teria pegado essas que sobraram e teria redistribuído, né? Então, eu não posso ter uma quantidade de sacos o suficiente para eu redistribuir as minhas castanhas que sobraram. Cara, se eu tivesse mais 12 sacos, se eu tivesse 12 sacos no total,
eu teria conseguido distribuir essas aqui. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo 13 sacos. Por que no mínimo 13 sacos? Só para reforçar. Se eu tivesse 12, eu teria conseguido distribuir essas que ficaram de fora. Qualquer número menor que isso. Se eu tivesse 5 sacos, eu teria pegado esses 12 que sobraram, colocado 2 em um, 2 em outro, 2, 2, 2, e ainda teria ficado sobrando algumas. Ou seja, teria como ter distribuído. Então, no mínimo 13 sacos. Cara, 13 vezes 20 é o mínimo que eu preciso ter de sacos cheios, né? 13 vezes 20 vai dar 260. 260 mais as 12 que ficaram sobrando dá 272. Então, percebe que isso daqui é o mínimo possível de castanhas que a vovó Isolina tinha. Ela podia ter mais? Poderia ter, mas eu estou analisando a situação com a menor quantidade possível. Beleza? Então, é isso. Questão 27, letra C. Questão 28. Daniel vai cortar uma corda em 12 pedaços iguais e, para isso, marca os pontos onde precisa cortar. Manuel decide cortar a mesma corda em 16 pedaços iguais e marca os pontos onde precisa cortar. Maia pega uma corda e faz cortes em todos os pontos que foram marcados. Quantos pedaços de corda Maia obtém? Cara, primeira coisa, isso me lembra muito quando eu comecei a dar aula e eu precisava lidar com a reta numérica do conjunto dos racionais, que tinham números com vírgula. Olha só, lá naquela época eu precisava, por exemplo, fragmentar a reta do 0 até 1 em pedaços menores. E aí o que eu comecei a perceber naquela época, assim, antes também, né? Mas que me chamou a atenção e que eu quero relacionar aqui. Que se eu quero formar, por exemplo, eu quero dividir esse pedaço aqui da minha reta numérica em 4 pedaços, eu preciso de 3 pontinhos. Então, 3 marcações dividem uma reta em 1, 2, 3, 4 pedaços. E aí entende que as bordas aqui não são marcações, né? É como se fosse uma corda vazada. Se eu queria dividir esse mesmo pedaço de 0 até 1 em 5 pedacinhos, eu precisava fragmentar em 1, 2, 3, 4 pedaços. Então percebe que eu tenho 1, 2, 3, 4 marcações para 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E essa relação eu acho que vai ser fundamental para o nosso problema aqui. Por quê? Porque a quantidade de marcas feitas é igual à quantidade de pedaços menos 1. É sempre uma relação direta entre a quantidade de marcas e pedaços. Se eu descobrir quantas marcas foram feitas na corda, eu consigo descobrir a quantidade de pedaços simplesmente somando uma unidade, né? E agora, tem uma outra informação aqui que é muito valiosa. Ele disse que o Dani vai cortar em 12 pedaços iguais e que o Manu vai cortar em 16. Cara, teoricamente essa corda, então, ela tem que ter um tamanho que é múltiplo, tanto do 12 quanto do 16. Então, isso daqui é um múltiplo comum desses dois números. Quem são os múltiplos do 12? 0, 12, 24, 36, 48, 60 e por aí vai. Quem são os múltiplos do 16? 0, 16, 32, 48. Inclusive, já encontrei qual é um múltiplo comum. Eu posso imaginar que essa corda tem esse tamanho. Ela tem mesmo? Não sei, mas pelo menos eu estou usando um múltiplo de 12 e 16, ou seja, eu consigo sim repartir em tamanhos exatos. Então vamos imaginar que a nossa corda tenha 48 centímetros, metros, não importa, de comprimento, beleza? Vou deixar aqui no cantinho como recurso. Então, eu estou pegando uma corda, vou numerar ela de 0 até 48, que seria a última posição, é o tamanho dela, né, gente? Eu poderia fragmentar aqui de uma em uma unidade. E percebe que se eu tivesse 12 pedaços iguais, uma corda de 48 metros dividida em 12 pedaços, cada pedaço teria
4 unidades. Então, o Dani ele vai marcar no 4, no 8, no 12, 16, no 20 e por aí vai. Eu não vou fazer até o fim, tá? Enquanto que o Manu, a corda dele tem 48 dividido por 16, 3 pedaços para cada marcação. Então, ele vai marcar no 3, no 6, no 9, no 12. Inclusive, percebe que eu tenho alguns pontos aqui em que a marcação ela vai ficar sobreposta, né? Então, se o meu objetivo é contar a quantidade de marcações, eu tenho que tomar cuidado com as marcações sobrepostas. Elas vão acontecer em quais números? Naqueles que são múltiplos de 4 e de 3 ao mesmo tempo. Ou seja, nos múltiplos de 12, na marcação de número 12, na marcação de número 24, na marcação de número 36 e na de 48. Mas percebe que 48 é o fim da corda, ou seja, não existe marcação ali. Então, esses 3 pontos aqui vão receber marcação duplicada, tá bom? Cuidado com isso. Então, marcações duplicadas. Vamos registrar isso aqui de alguma forma. Eu tenho 3 marcações duplicadas. Duplicadas no sentido de que eu não posso contar elas 2 vezes, né? Elas não, duplicadas não, sobrepostas. Sobrepostas. Agora basta eu contar quantas marcas o Dani fez, quantas marcas o Manu fez. Quantas que o Dani fez? Se são 12 pedaços, então o Dani fez um total de 11 marcações, não é isso? 11 marcas. Se o Manu queria fazer 16 cortes, 16 pedaços, então ele tem 15 marcas. Sendo que dessas marcas, 3 estão sobrepostas. Quantas marcas foram feitas no total? No total foram 11 mais 15, que dá 26, menos 3, que eu contei 2 vezes, né? Eu contei tanto no Dani quanto no Manu. Então, 26 menos 3, 23 marcações. Mas a pergunta não é quantas marcações tem, é quantos pedaços tem. E eu sempre tenho um pedaço a mais do que a quantidade de marcações. Ou seja, um total de 24. Emília está brincando com 7 peças de quebra-cabeça de lagartas. Ela quer montar uma lagarta que tenha uma cabeça, uma cauda e 1, 2 ou 3 peças entre a cabeça e a cauda. Quantas lagartas diferentes Emília pode montar com as peças acima sem virar as peças do outro lado? Cara, é um exercício de combinação de novo, né? A gente já fez uma no nível das médias. Inclusive já fiz um comentário lá na parte teórica disso. Eu preciso pensar em combinações, então primeiro eu tenho que entender quais são os casos que eu estou analisando. Primeiro eu estou analisando cabeça, uma peça, cauda. Cabeça, 2 peças, cauda. Cabeça, 3 peças, cauda. Então são esses os 3 casos que eu estou analisando. E agora eu vou ver quantas combinações existem para esse caso que está aqui. Quantas combinações existem para esse, quantas existem para esse. E percebe que para a cabeça, todas as vezes que eu fazer o cálculo, por causa das cabeças, eu posso considerar como se fosse uma só, já que elas são iguais, né? O encaixe da cabeça é igual. Então, eu vou fazer o cálculo como se existisse só uma. Pode ser? E lá no fim, como eu tenho 2 iguais, eu multiplico por 2. Entende? Eu tenho 2 cabeças que são iguais. Então, eu vou fazer todos os cálculos considerando uma só. E lá no fim, eu multiplico por 2, porque são 2. E a mesma coisa a cauda. Olha só, o encaixe das caudas também é igual, também são iguais. Então, eu vou considerar como se existisse uma cauda só. Vou fazer todos os cálculos necessários como se existisse uma única cauda. E lá no final, eu vou multiplicar por 2. Beleza? Ou seja, eu vou multiplicar por 2 e por 2 de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Casos em que eu tenho cauda, uma única peça. Desculpa, né? Cabeça, uma única peça e cauda. Eu preciso, para encaixar na cabeça, que seja uma peça com um encaixe circular. E para encaixar na cauda, um encaixe mais quadradinho. Quantas dessas peças cumprem essa função em que a ponta é redonda e a outra quadradinha? Apenas essa, né?
Então, eu tenho uma única possibilidade de montar essa cabeça. Lembrando que eu vou fazer todos os cálculos e depois eu multiplico para considerar as cabeças e as caudas. Para o segundo caso, em que eu tenho duas peças, eu preciso que a primeira peça encaixada seja circular, junto com a cabeça, e que a última seja quadradinha, junto da cauda. Inclusive, dentre essas combinações, a única que consegue se encaixar com a cauda é a do meio. Então, necessariamente, na minha escolha da peça que vai encaixar na cauda, tem que ser essa. Então, uma primeira escolha é essa. Quantas possibilidades eu tenho para encaixar nessa daqui? As duas outras, né? Eu posso encaixar ou essa ou essa. As duas se encaixam. Então, eu tenho um total de duas possibilidades nesse caso. Só para deixar claro. Cabeça, essa peça que está aqui, essa que está aqui e cauda. Essa é uma possibilidade. Outra, eu repito, essa e essa. Beleza? Então, eu só tenho duas possibilidades. Lembrando que eu não estou considerando a mudança da cabeça e da cauda. E se eu tivesse cabeça, peça, cauda? Aliás, 3 peças e cauda. Lembra, mais uma vez, só essa peça se encaixa com a cauda. Então, ela necessariamente tem que ser a última, antes da cauda. Aqui eu posso ter essa primeiro, essa segundo, ou o contrário. Essa primeiro e essa segunda. Então, eu tenho exatamente duas combinações, duas possibilidades de encaixe aqui. Considerando isso, eu tenho um total de 5 possibilidades de fazer os encaixes se eu tivesse uma única cabeça e uma única cauda. Mas lembra, como eu disse que eu estava fazendo para uma cabeça eu tenho duas, então eu tenho que multiplicar isso por 2. E a mesma coisa para as caudas, eu multiplico por 2 de novo. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então eu tenho 20 possibilidades de encaixes para fazer esse brinquedo. Questão 30. Ana escreve um número de 3 algarismos na lousa. Bruno escreve um quarto algarismo à direita do número. Então ele diz, Ana, seu número agora vale 2024 a mais. Qual algarismo Bruno escreveu? Tá, então vamos lá. Ela escreveu A, B, C. Ele foi e acrescentou um número aqui que eu não conheço, né? Ele escreveu A, B, C, D. E ele falou que esse número, o A, B, C, D, ele é 2024 a mais do que o original. Então, ele é o original mais 2024. Eu acho que isso daqui é um exercíciozinho clássico aí de canguru, de obmapping, que eu tenho uma operação de soma que envolve algarismos desconhecidos e alguns conhecidos, né? A primeira estratégia que me passa à mente é organizar isso daqui em formato vertical. Isso daqui, ó. A, B, C mais 2024 igual a B, C, D. E tentar encontrar e tirar algumas conclusões aqui desse resultado, né? Vamos lá. Quais conclusões eu posso tomar? Primeira coisa que me vem à mente aqui, né? Na casa dos milhares aqui, ó. Eu estou somando nada com 2 e está resultando em A. Esse número A, ou ele é 2, ou ele é 3. Por que 3? Porque existem casos em que eu fui somando, e aqui chega mais 1. Quando tem esse mais 1 aqui, 1 mais 2, 3. Então, isso seria possível. Para que isso acontecesse, mais 1, eu teria que a soma aqui para trás desce. Isso, só que percebe o seguinte, na linha anterior eu estou somando A com 0 com B. Eu estou somando 0. Para que aqui venha mais 1, essa soma teria que ter dado algo acima de 10, velho. Igual ou maior que 10. Para que isso fosse igual ou maior que 10, o A teria que ser 9 e teria que ter vindo mais 1 da conta anterior. Mas a gente já viu que o A não pode ser 9. Ou seja, vamos deixar claro, esse mais 1 não tem como acontecer. Como não existe mais 1 aqui, eu tenho nada mais 2 igual a A.
Então, eu já consegui concluir quem é o meu algarismo A. Ele é o 2. Então, o meu novo número é, minha nova operação, 2BC mais 2024 igual a 2BCD. Vamos lá, vamos tentar chegar a mais conclusões aqui. 2 mais 0 deu B. Então, o B ele também só pode ser 2 ou 3. Para ele ser 3, tem que ter vindo mais um aqui da operação anterior. B mais 2 igual a C. Então, essa operação aqui teria que acontecido. E se fosse 2, significa que não veio nada a mais, nada além. Se o B fosse 2, aqui ficaria 2 mais 2, não teria como vir mais 1. Se o B fosse 3, aqui seria 3 mais 2, aqui não teria como vir mais 1. Ou seja, se não tem como esse mais 1 aqui existir, significa que o B somente pode ser o número 2. Então, a gente já descobriu o valor de B. Minha nova operação é 2C mais 2024, 2C D. Beleza, estamos chegando. O C, ele é 2 mais 2, mais 1. Então, o C, ele pode ser 4 ou 5. Se o C fosse 4, não iria mais 1. Se o C fosse 5, não iria mais 1. Ou seja, esse mais 1 não existe, consequentemente, ele não pode dar 5 aqui embaixo, né? Se o C não pode ter esse mais 1 aqui, a gente falou que o C tinha que ser 4 ou 5. Nesse caso, ele é o 4 porque não existe o mais 1. Considerando isso, a gente consegue substituir aqui por 4. E a gente descobre o valor de D, né? 4 mais 4 resulta em D, 8. Então, o resultado é 8, só por dedução. Aqui eu não precisei de usar muita definição, eu diria. Aqui foi realmente um raciocínio lógico sendo aplicado e, lógico, entender como funciona uma operação de soma, principalmente nessa sua versão vertical. Bem, com isso eu concluo a correção da prova de nível B de 2024. Espero que eu tenha te ajudado a aprender um pouco mais. Se você gostou, se isso te ajudou, deixa um comentário, compartilha, segue. Isso realmente vai me ajudar e me dar um gás para eu fazer mais conteúdo para o OBMAP e outras provas ou outros com outros objetivos. Deixa aí embaixo também, cara, quantos pontos você teria feito nessa prova. E depois que você fizer canguru, chega aqui e comenta comigo também como foi o seu resultado, se isso te ajudou, se você conquistou uma medalha. Eu vou ficar feliz de saber que eu ajudei na sua caminhada e tudo mais. Beleza? Um abraço, te vejo na próxima. Valeu!